olha, os Estados Unidos querem exportar mais produtos agrícolas aqui para o Brasil. É isso mesmo. E esse dado foi divulgado em um estudo que o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou nesta última terça-feira, durante a tarde, colocando dados importantes e levantamentos a respeito da economia brasileira e, principalmente, a participação norte-americana, a participação de exportações de produtos agrícolas norte-americanas no cenário do Brasil. Entre os dados que foram apresentados, mostra de uma maneira muito clara o crescimento do Brasil entre os anos de 2002 e 2016 sobre o aspecto econômico, sobre a inserção de famílias na classe média e como o país conseguiu dar um grande salto nesse período. Também mostra a questão do travamento, da recessão que o Brasil já enfrenta há 3 anos. Entretanto, os norte-americanos, através do Departamento de Agricultura daquele país, acredita que pode realmente ter uma elevação na participação no mercado brasileiro. Nós vamos mostrar agora os dados que o departamento trouxe em relação ao que acontecia no ano de 2000 e 2016 sobre as suas exportações, as exportações americanas de produtos agrícolas para o Brasil. Acompanhe conosco. Você tem aqui os dados que mostram que em 2000, falando a respeito de receita, teve um crescimento de 231%. No ano de 2000, os Estados Unidos exportaram produtos agrícolas para o Brasil na ordem de 264 milhões de dólares. Em 2016, esse mesmo número ele fechou com 872 milhões de dólares, dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Os produtos relacionados, que são os principais que foram listados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, estão os produtos florestais, situações ligadas também a subprodutos de peixe. Mas o principal deles, e que é um destaque nesse relatório, é o etanol embarcado. Para se ter uma ideia, esse relatório aponta que em 2016, os norte-americanos eles venderam para o Brasil 650 milhões de litros, cotado a 410 milhões de dólares, o que mostra a importância de vender etanol para o Brasil, em 2 pontas. Uma delas em relação a ter uma demanda maior sobre o milho norte-americano, etanol feito de milho por lá. Então, exportando para o Brasil, se tem uma saída para esse produto. E outro em relação aos valores também faturados na ordem de 410 milhões de dólares. Nós trazemos aqui mais um destaque mostrando essa participação. No ano de 2016, você viu que foram 972 milhões de dólares faturados com exportações dos Estados Unidos para o Brasil, sendo que 467 milhões de litros 467 milhões de dólares, perdão, foram apenas da venda de etanol. Então, 467 milhões de dólares. Esse foi o faturamento. 650 milhões de litros. Olha só, esse número, 650 milhões de litros, ele é meio mágico por alguns fatores. Por quê? Porque esse número estoura exatamente aquela determinação da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior do Brasil, que publicou na última semana, no Diário Oficial da União, uma decisão lá do dia 22 de agosto de taxar, e taxar forte, colocar o imposto firme sobre as importações brasileiras de etanol, todas as que fossem superiores a 600 milhões de litros por ano nos próximos 24 meses. Atinge exatamente quem? Os norte-americanos. E esses dados foram comentados nesse relatório, tem muito mais informação nele, mas para esta quarta-feira a Agricultura BR destacou essas informações, mas olha só, coloca exatamente essa situação, uma preocupação do Departamento de Agricultura norte-americano em relação a essa taxa que pode prejudicar os embarques norte-americanos de etanol para o Brasil. Aqui no país, essa medida ela foi muito bem vista, principalmente pelo setor sucroenergético. É importante ver o mecanismo, né? O Brasil pode importar sem tarifa até 600 milhões de litros, ou 600 mil metros cúbicos. A partir desse volume, sim, é que será aplicada uma tarifa de 20%. O que acontece? Isso era uma reivindicação antiga,
que a gente vem o ano todo tentando fazer isso, e é importante que se esclareça que a gente não está aí buscando nenhum tipo de benefício ou protecionismo. Na verdade, a gente quer dar isonomia, tratamento igual para os produtores daqui e dos Estados Unidos ou outros países que queiram trazer etanol. Estava acontecendo que estava entrando, por conta de janelas de mercado, de arbitragem de preço, estava entrando etanol no Brasil num volume exagerado, em um sistema de competição desigual. Os produtores daqui têm que carregar estoque, têm muito mais obrigações do que simplesmente você quando traz etanol de fora. Por conta disso, estava havendo uma competição desigual entre produtos que, teoricamente, têm que ter o mesmo tratamento de mercado. Então, essa foi uma medida que vai ao encontro do que realmente os produtores tinham. A gente chamou a atenção do governo para isso, estava havendo uma renúncia fiscal importante, inclusive para o governo também, e agora temos igualdade de condições. Outros países fizeram até pior. A China, por exemplo, estabeleceu uma taxa para importação do etanol americano de 35%. Foi bastante mais grave. O que a gente quis foi igualdade de mercado. A gente acredita no livre mercado, a gente exporta também para outros países, como os Estados Unidos, mas é importante que todo mundo tenha condições iguais. Lá também existem taxas de importação para o açúcar, então são medidas normais, simplesmente para que todo mundo fique no mesmo nível, com igualdade de condições. Aí está o Roberto Holanda Filho, ele que preside a Biosul, que é a associação que representa os produtores de bioenergia do Mato Grosso do Sul, colocando seu ponto de vista. Esse ponto de vista é interessante porque até então a produção brasileira de etanol, ela vinha realmente numa competição desigual em relação ao produto importado, em essencial, dos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui eles pagavam uma taxa e o etanol que entra no Brasil não pagava essa taxa. O governo acabou atendendo essa solicitação antiga do setor sucroenergético para haver uma igualdade, uma certa paridade em relação àquilo que é produzido internamente e o que é comprado fora. Só que essa igualdade seria muito mais interessante para toda a população brasileira se ela fosse através de uma redução para as taxas sobre aquilo que é pago pelo setor produtivo do Brasil e algum imposto colocado sobre o etanol importado dos Estados Unidos, menor do que esse que foi colocado, e reduzindo os impostos em relação à produção brasileira. Dessa maneira, haveria um equilíbrio real em relação àquilo que é produzido internamente e o que é importado, e isso não recairia diretamente sobre as costas do consumidor brasileiro.